A santa paz de Deus, meus amados, bem-vindo a esse humilde canal, o canal interessante, o canal de todos nós. Hoje mais um vídeo do quadro Aprendendo com a Palavra. Muita gente tem dificuldade em saber e pergunta muito, manda muita sugestão. O que é que eu posso comer? Será que eu posso comer galinha molho pardo? Será que eu posso comer sarapatel, carne de porco? Será que se eu comer essas coisas eu vou para o inferno? Se não vou, eu posso comer de tudo? Hoje nós vamos aprender através da Bíblia, não é a teologia de homem, porque meu pastor disse isso, meu outro pastor disse aquilo outro, não. Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos analisar. Vou mostrar a palavra e todos analisem conforme o que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, se todo mundo já está aí no seu localzinho, sentadinho no seu sofá, na sua cama, eu faço a pergunta: estão todos preparados? Saiba o que se pode comer e o que não pode. Bem, meus amados, essa parte de comer está escrito em Deuteronômio capítulo 14. Vamos ler. Bem, amados, aqui é Moisés mostrando a lei para o povo judeu. Para o povo judeu, a lei que Deus tinha mandado. Começando do versículo 3, capítulo 14, Deuteronômio: nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas e o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra, o monteiro, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida entre duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém estes não comereis dos que somente remoem, que tem a unha fendida: o camelo, a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isso comereis de tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas comereis, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porque estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, e a pega, o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie: o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie. Vamos só até aqui. Então a lei que Moisés estava lendo diz o seguinte: que a gente não pode comer nenhum animal que não tenha casco e que não rumine. O boi, ele rumina, né? Ele fica mascando todo tempo, e tem o casco, que é a unha fendida chamada. Então o boi tem casco e rumina, pode comer. O camelo, ele rumina, mas não tem casco, não pode comer. O porco tem casco, mas não rumina, não pode comer. O bode pode comer, porque rumina e tem casco. Então, todo animal que rumina e tem casco, se pode comer, certo? Agora, das aves do céu, todo aquele que se assemelha ao urubu, ao corvo, à águia, que come carniça, essas coisas, não se pode comer. E todo peixe do mar, que não tem escama nem barbatana, não pode comer. Os insetos, só podia comer aqueles que têm as pernas de trás maiores que a da frente. É o gafanhoto, o grilo, é o que se podia comer. O restante dos insetos que voam não podia comer. Eram animais imundos. Mas, irmãos, vamos ler o que é que Deus falou quando Ele fez o mundo, quando Ele fez Adão e Eva. Olha só o que é que Ele fala, lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para alimento. E todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Olha só o que Deus disse: toda a erva e a árvore que dê fruto será por alimento, e todo o animal em que há alma vivente. Todo animal, toda ave, toda espécie, Deus não fez exceção. Tudo é limpo para se comer. Alguém pode perguntar: mas por que Deus deu essa ordem para Moisés lá? Irmãos amados, o povo estava morando no deserto. Não tinha médico, só tinha os sacerdotes. E Moisés tomando de conta daquele povo inteiro. E essas comidas são pesadas. Quem já se viu comer um urubu? Um corvo? São coisas que você já sabe de mente que não se come. Por quê? Porque é carne imunda. Não é isso? O porco. Tem gente que se comeu um pedaço de carne de porco. Eu conheço gente
pessoa que se comer um pedaço de carne de porco vai bater no hospital. Na mesma hora, não pode de jeito nenhum, que passa mal. Então, são comidas pesadas e Deus disse, olha, são impuras para vocês comer. Por quê? Porque Deus estava zelando por aquelas pessoas. Deus deu um monte de leis naquele tempo para ver se o povo obedecia. Mesmo assim, o povo não obedeceu. Mas se você dissesse, não, mas ele está errado. Tá certo, tudo bem. É a minha interpretação. Mas vamos ver o que Jesus Cristo disse. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha aqui, agora é o Filho de Deus, Jesus Cristo, esse mesmo que fez as leis, que cumpriu as leis, disse o seguinte, estavam recriminando ele lá, o que entra pela boca não contamina o homem. O que contamina é o que sai da boca. Falso testemunho, blasfêmias, heresias, xingamentos, mentiras, né? É tudo que sai da boca de mal que contamina o homem, mas o que entra pela boca do homem, ele diz que vai para o estômago e sai para um lugar escuro, não contamina o homem. Jesus Cristo, ele já veio dizer para nós, olha, hoje, de hoje em diante, essas coisas aí já se passou, por quê? Porque hoje Deus quer é o amor. É a simplicidade, a humildade. Não é o alimento que salva a pessoa, não é o alimento que te leva para o céu. É a sua ação, né? A sua benfeitoria, a sua misericórdia, a sua humanidade, a sua benignidade, a sua bondade, a sua mansidão, a sua temperança. Isso é que leva as pessoas para o céu. Mas eu conversando com o irmão na maior ignorância disse, pois come veneno. Veneno não é comida. Mas mesmo que eu ingerisse veneno, o que é que foi dito? Tomarás coisas venenosas, tocarás em serpentes e não vos fará dano. Tá entendendo? Então é assim, até o próprio Paulo, ele corroborou, ele falou a mesma coisa que Jesus disse. Vamos ler. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é que Paulo diz? O alimento é para o estômago. Né? O estômago para o alimento, mas Deus vai aniquilar tanto a comida como depois do estômago, vai tudo, né, perecer. Mas o corpo não é para prostituição, não é para fornicação, não é para fazer as coisas que não convém. Então, isso é o que contamina o homem, é os atos, né, tenebrosos, draculescos e transilvânicos. Essas coisas é que levam o homem ao inferno. Agora, não comer uma carne de porco, comer um bacalhau que não tem escama, Naquela época de Moisés tinha essa lei. Depois que Cristo veio, ele veio falar do amor e liberar nós. Agora, por que eu não como? Porque eu como. Eu tenho que desprezar aquele que não come de outra religião e aquele da outra religião que não come, né? Que não come carne de porco. Ele tem que me desprezar? Veja o que Paulo diz. O que come não despreza o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Se você não come, não despreze quem come. Não fale mal do que come. Ele vai para o inferno porque ele come a carne de porco. Irmão, fique em paz. Não fique julgando, porque só quem pode dizer que vai para o céu ou para o inferno é Deus. Nós não devemos tomar o lugar de Deus. Nós podemos alertar, falar das verdades à luz da Bíblia. Se a pessoa absorveu aquilo para ela, se ele comeu da palavra e teve entendimento, bem. Se não, fique em paz. Deixa que Deus é quem vai trabalhar. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas é necessário que você assista ele até o final para você saber o que é que a gente pode comer e o que não pode comer, certo? Vamos ler mais. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. É o que Paulo diz também. Se a gente come ou não come,
Isso não acrescenta nada à nossa vida espiritual. Se você usa de glutonaria, comer demais, aí sim já é pecado, porque já está escrito. Tem lei para isso, né? Os glutões, né? Não herdarão os beberrões, né? Os glutões não herdarão o reino de Deus. Já tem para isso. Mas comer demasiadamente não faz mal. Tem uma passagem em Atos 10 que é bastante polêmica, e muita gente, para se livrar dessa parte, diz uma coisa e outro diz outra. Vamos ler o que diz em Atos 10, o que aconteceu com Pedro. Atos 10, a partir do versículo 9, que diz assim: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, quase 6 da tarde, né? E teve fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam lá embaixo a comida, né? Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele saiu de si. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e as aves do céu. E foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Presta bem atenção. Pedro subiu ao terraço para orar, estava com fome, o pessoal estava preparando a comida embaixo, e ele teve uma visão, foi arrebatado, teve uma visão, um lençol com todos os animais da terra, répteis, todo tipo de animal, os puros e impuros. Pedro mata e come, porque Pedro estava com fome, mata e come. Não, senhor, eu nunca toquei numa coisa imunda, porque Pedro, ele era judeu, então ele guardava as leis, né, de Moisés, guardava, era um judeu, ainda não tinha ainda se convertido a mente ainda, assim como Paulo já estava trabalhando nessa parte. Mata e come, porque não chames tu imundo ao que Deus purificou. Olha, Deus purificou tudo. Muitos dizem isso: mas ele estava falando, era dos gentios, que Deus tinha purificado o mundo todo. Irmãos, ali está falando de animais, irmãos. Pedro ia matar os gentios e comer, irmãos. É uma coisa. Deus purificou tudo, tanto os gentios como todos os animais. Pedro pega, mata e come. Como é que Deus ia mandar Pedro comer um animal impuro? Não, mas ele estava falando dos gentios, irmãos. Veja o que está dizendo a palavra e não perturbe a palavra de Deus. Todos os animais da terra estavam ali. Teve uma discussão muito grande sobre os judeus que queriam mandar os gentios se circuncidar, porque a lei tinha que se circuncidar, cortar o prepúcio do pênis ao 8º dia do nascimento, né? E quando alguém que não era judeu se convertia, eles queriam que cortasse para poder aquela pessoa fazer parte dos judeus. Então tinha que dar um corte. Mas Paulo estava discutindo: não é para fazer isso. Barnabé também defendendo, e os judeus queriam que eles cumprissem a lei de Moisés. Aí subiram para Jerusalém para falar com os anciãos, os apóstolos, que eram os que andavam com Cristo, que eram os anciãos daquela época. Subiram lá. Olha só o que foi que eles mandaram falar de volta. Atos 15, a partir do versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos. Olha, irmão, não é pastor, não é ancião, não é esses apóstolos das igrejas de hoje, está falando, não. São os apóstolos de Jesus Cristo. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-lo com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e anciãos e irmãos aos irmãos dentre os gentios. Gentios era todo aquele que não era judeu. Somos nós, que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas,
não lhes tendo nós dado mandamento. Eles não deram mandamento sobre isso. Pareceu bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo que eles concordaram entre si. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Olha só, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha só as coisas que são necessárias guardar. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Os anciãos e apóstolos, aqueles em que o Espírito Santo estava mandando pelo mundo, dando as leis, as boas novas do Evangelho, mandaram vários varões que lutaram pela palavra, que sofreram, né? Muitos morreram, aqueles homens de Deus, foram falar para os gentios: olha, esses homens que estão dando mandamento de vocês guardarem a lei que foi dada a Moisés, não tem mandamento nosso não. Se vocês querem servir a Deus, bem vos vá se vocês guardarem essas coisas. Fornicação, amados, é todo aquele que comete ato sexual sem casar, que é a prostituição. Qualquer ato sexual que você faz com uma pessoa que não seja casada com ela, é fornicação, é pecado diante de Deus e grave. Sobre a carne sufocada. Carne sufocada é o animal que morreu sem tirar o sangue. Se você pega uma galinha, quebra o pescoço, mas não sangra ela, é uma carne sufocada. Não pode comer. Se o animal ficou empendurado numa cerca e quebrou o pescoço lá, não pode comer. Um acidente de carro, o carro bateu no animal, o animal morreu da pancada, não pode comer porque o sangue não saiu dele. Tá certo? Sobre o sangue. Você pode comer galinha molho pardo, sarapatel com sangue, porque tem sarapatel que não tem sangue, né? Qualquer comida com sangue, uma carne mal passada, tem gente que come uma carne mal passada, que o sangue vem, chega, gosta daquele jeito. Aqui está falando para não comer sangue. De maneira nenhuma é pecado, porque é a vida do animal. Olha só o que é que Deus falou no começo, em Gênesis, no começo do mundo, sobre o sangue. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso alimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Palavras do nosso eterno Deus. Não comereis. Muita gente diz: mas não é mais pecado, sangue não pode comer de jeito maneira. É vida. Agora, quanto ao sacrificado aos ídolos, né, consagrado a ídolos, o que significa isso? Tudo aquilo que é sacrificado ou consagrado para um ídolo não se pode comer. Se você está numa quermesse, essa quermesse aqui é da Santa Luzia, né, a Santa dos Olhos, consagrado a um ídolo. Você não pode comer nada de lá, nem bolo, nem coxinha, nem mingau de milho, nada que tem lá você pode comer. As festas juninas, consagradas a São Pedro, a São João, João Batista. Mas eles foram os homens santos, sim, mas estão mortos, estão esperando a vinda. São os ídolos deles, se ajoelham, carregam nas costas, são ídolos. Não estou aqui falando mal daquelas pessoas que fazem isso, porque fazem isso enganadas. Os que fazem, os que estão sabendo conscientemente, esses daí vão pagar seu preço. Então essas coisas nós não podemos comer. Coisa consagrada a ídolos, né? Tudo que foi consagrado a um santo não pode. E tem uma coisa mais forte ainda. Eu vou contar para vocês aqui o testemunho. Minha esposa estava fazendo um café Santa Clara. Café Santa Clara. Não é santa, está consagrado, é um alimento consagrado a um santo. Minha mulher estava fazendo, ela se nojou. Ela disse para mim: olha, meu filho, esse café aqui é consagrado a um santo. Aí eu
não dei muito assunto àquilo não. No outro dia quem foi fazer o café fui eu. Quando eu peguei o pacote do café, eu já me arrepunei, já me senti mal, disse, rapaz, isso aqui não é, Deus já me mostrou que não era. Aí eu parei. Um dia na igreja lá, na palavra, né? A palavra de Deus veio e falou sobre o café Santa Clara, sobre aquilo que era. E uma irmã lá disse, não, eu só acredito se Deus me mostrar. Nessa mesma noite, essa mesma irmã teve um sonho que o café vinha vindo, ficou na frente dela e aí uma voz disse, minha serva, não come isso porque isso é consagrado a ídolos, a demônios. Aí, meu amigo, ela... Então, a gente não pode comer essas coisas. Eu não como mais em restaurante São Francisco, restaurante São José, restaurante São Paulo, restaurante com o nome de santo. Eu não como mais porque Deus já me mostrou. Deus já me mostrou. Como é que Ele mostra? Você vai indo para lá, eu comia muito ali no restaurante São Francisco. E tem um do Padre Cícero também. Eu sempre comia lá. Quando a gente foi, deu aquela repugnância, aí a minha esposa disse, para onde é que nós vamos? Eu digo, lá pro restaurante Padre Cícero. Ela disse, nós não podemos ir. Eu já estava sentindo. Aí nós voltemos, não comemos mais. Mais forte ainda, eu sempre comprava remédio numa farmácia que tem o nome de uma santa. Vou dizer o nome aqui para não ficar ruim para eles. Sempre comprava lá, farmácia bem barata que eles vendem lá, farmácia. Um dia colocaram lá uma placa bonita e a imagem da santa lá. Aí na minha cabeça veio, pai, eu não posso comprar mais nada aí. Mas eu mesmo disse, não, mas isso aí não é alimento, eu não como isso. Fui para casa, de noite eu estava dormindo, o Espírito Santo de Deus falou na minha mente. Você compra o remédio lá e engole. Xarope, comprimido, é engolido. Vai para onde? Para o estômago. É consagrado. Foi Deus que me mostrou, foi o Espírito Santo que me mostrou. Não compro mais. E evito de comprar em algum lugar que seja consagrado a ídolos. Isso fica de alerta. Talvez você faça isso fica de alerta para você. Então a gente não pode comer nada sacrificado a ídolo, a gente não pode comer sangue de jeito nenhum, tá certo? A gente tem que se precaver da prostituição e da carne sufocada. Esses anciões não falou, olha, dizem para os gentios que não pode comer carne de porco, que não pode comer isso, que não pode comer bacalhau. Não disseram nada disso. Não colocaram jugo nenhum sobre eles, porque o próprio Jesus Cristo tirou o jugo sobre nós. Lá em Colossenses diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dia de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E aí já para terminar o vídeo, Paulo fala, ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, por causa de festa, dias de festa, né, Pentecostes, essas coisas, por causa de lua nova, ou de sábados, todos os sábados, ano sabático, todas essas coisas, ninguém pode julgar ninguém. Por quê? Porque Cristo veio, levou sobre si, na cruz, todas essas ordenanças. Cristo agora é um sumo sacerdote e nos deixou aqui como sacerdotes para entrar diretamente ao Pai através dele. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então, analise bem essas palavras, analise bem a palavra de Deus, a Bíblia, o que foi escrito, o que eu passei para vocês aqui. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, que eu estou correto em tudo, não. Apenas eu li a palavra, explanei o seu significado e cabe a você analisar, se acredita ou não, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Eu estou indo nessa. Valeu!